A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Vamos iniciar mais uma programação. Abra sua Bíblia no capítulo 50 de Gênesis. Sim, pega a sua Bíblia aí no capítulo de Gênesis, número 50. O tema de hoje será Vencendo Atormentadores. Preste muita atenção, hoje você vai aprender a como vencer atormentadores. E diz ali no capítulo 50 de Gênesis: Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, e chorou sobre ele, e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte o meu pai, então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com eles todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tantos carros como gente a cavalo, e o concurso foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira do Espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na ira do Espinhal, disseram: É este o pranto grande dos egípcios? Pois isto chamou-se o seu nome de Abel-Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura a Efron, o Eteu, em frente de Manre. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram e sepultaram seu pai, depois de haver sepultado o seu pai. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: Teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, roga-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Vós intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Amém? Alma cansada, não desespere, espera em ti. E Ele
vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Alma cansada, Espera em Deus, confia somente no seu amor. alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teus momentos trazem tormentos e fazem chorar, Deus te chama agora, ó vem sem demora, em paz descansar. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar,
tempo céu e terra vão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nós sabemos como é importante ter uma vida diante do altar, como é importante ter os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa vida consagrada a Ti, sempre atentos, jejuando, orando, lendo a Tua palavra, meditando na Tua palavra, compartilhando a Tua palavra, meu Pai, porque isto vai fazer com que o nosso interior, com que a nossa vida seja transformado para ser a imagem e semelhança Tua e nós possamos vencer a toda e qualquer situação que queira atormentar a nossa vida, atormentar a nossa alma, que vier neste mundo em que ainda vivemos, em o nome santo de Jesus. Por isso nós te pedimos, nos dê essa capacidade de estar sempre na Tua presença, sempre no Teu altar, sempre debaixo da Tua direção, meu Pai, do Teu Espírito Santo, através do Seu Filho Jesus, para que nós possamos vencer a todos os atormentadores que se levantam contra a vida daqueles que não Te servem, não Te adoram, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Estamos no capítulo 50 aqui de Gênesis. Já viajamos, passeamos pelo capítulo inteiro de Gênesis, onde abordamos várias situações que o Espírito Santo ministrou em nosso coração. Aqui nós estamos numa situação em que Jacó, estava passando por uma situação e depois ele saiu de tudo isso. Agora entrou José, e se lançou sobre o rosto dele porque ele já havia morrido. Jacó estava morto e José então chorou sobre ele. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui? No caso aqui, José, ele não conhecia Jesus Cristo. Ele não conhecia a ressurreição, o poder do sacrifício de Jesus em ressuscitar os mortos e dar vida àqueles que realmente crerem na ressurreição através de Jesus Cristo. A vida eterna tão sonhada, José, Jacó, seus irmãos não conheciam esta situação. Eles não presenciaram a vinda do Messias. Mas nós presenciamos. Nós temos a oportunidade de saber que Jesus
ressuscitará os mortos, que aqueles que morreram crendo em Jesus Cristo e que não fizeram corpo mole, terão a oportunidade de ter vida eterna através de Jesus Cristo. E conforme nós podemos ver aqui, José não teve acesso a essas informações. José não tem acesso ao que nós temos hoje. E como você pode ver aqui, José foi morar numa terra pagã, uma terra onde não acreditava em Deus, acreditava em deuses criados. E José acabou absorvendo parte da cultura deste povo, das crenças desses povos. Para você ver como é muito perigoso você se associar a pessoas que não acreditam em Deus sem ter entendimento de quem é Deus, sem ter entendimento da palavra de Deus, sem ter uma comunhão com o Espírito Santo, sem estar em oração, em jejum, em uma comunhão com teu Deus. Porque de alguma maneira o inimigo vai colocar em teu coração crenças, hábitos, culturas que são deles. E você vai acabar acreditando e absorvendo essas culturas, essas crenças. Mas quando você tem conhecimento da palavra de Deus, tem entendimento da palavra de Deus, você consegue, como se fosse, colocar um filtro na sua vida para saber separar as coisas de Deus e o que não é de Deus, o que é santo e o que é profano, o que vem da palavra de Deus e aquilo que não vem da palavra de Deus. José aqui estava praticando uma atitude que era deles, dos egípcios, embalsamar um corpo. Meu amado, para que tu vai embalsamar alguém que morreu, que já acabou a vida dele, que agora ele só vai poder vir a ressuscitar se ele acredita em Jesus? É uma perda de tempo. É uma falta de... Para quê? Olha, e cumpriram-se 40 dias, porque assim se cumpriu o dia daqueles que se embalsamavam. 40 dias a pessoa ficou embalsamada ali. E ficou chorando por 70 dias a morte de uma pessoa. Olha para você entender como uma pessoa pode ser atormentada quando ela não conhece a palavra. Quando ela não conhece o poder da ressurreição vindo de Jesus Cristo. É interessante que hoje nós vemos pessoas envolvidas com crenças, com hábitos, com costumes, com culturas de pessoas que não servem a Deus, que não acreditam na ressurreição através de Jesus Cristo. Mas mesmo assim, eles fazem a mesma coisa que essas pessoas e seguem esse mesmo padrão de conduta, esse mesmo padrão de vida. Sim, eles choram por aqueles que morreram, eles sofrem por aqueles que morreram. Parece que a ressurreição dentro deles não queima. Parece que a fé na vida eterna através de Jesus para eles é algo irreal, é algo futurista, é algo que vai acontecer só no futuro. E aí eles choram por aqueles que morrem. É interessante como eles cuidam das pessoas que morreram de uma maneira como se algo fosse resolver algo, fosse ajudar eles depois de mortos. Isso é crença pagã. Depois que a pessoa morreu, meu amado, só resta para ela 2 lugares: o inferno ou os céus. A ressurreição ou a condenação eterna. Não tem outro caminho. Por isso é importante considerar como é que você está vivendo hoje. Como é que as pessoas que você ama estão vivendo hoje? Qual é a crença que eles estão acreditando? José aqui já estava envolvido numa cultura, numa crença que estava envolvendo ele a tal ponto que o coração dele foi atormentado. O psicológico dele foi atormentado por causa da morte de seu pai. E o seu pai disse para ele aqui: meu pai fez jurar: eis que morro e em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã. Olha, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que eu sepulte meu pai, então voltarei. Isso é, um lugar específico para sepultar alguém fazia alguma diferença. Por quê? Porque ele não tinha o entendimento que nós temos hoje. Jacó não sabia sobre Jesus, sobre a ressurreição. Mas nós sabemos, meu amado. Nós sabemos. O tempo que você está vivo é importante. É muito importante. E José, influenciado por esse atormentador que fez ele olhar mais para a morte de seu pai do que para a ressurreição que está em Jesus, do que a vida eterna que Jesus nos prometeu, porque ele não conhecia, ele então segue todo esse ritual. Esse ritual que inclusive é pregado hoje pelos incrédulos. Hoje os incrédulos colocam no coração das pessoas um sentimento de dor quando morre alguém.
Porque não conhecem a vida eterna, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a ressurreição. Eles levam uma vida de qualquer jeito agora vivo, não se preocupam com as coisas de Deus, não oram, não jejuam, não meditam na palavra, não praticam a palavra e não compartilham a palavra com as pessoas. E quando vem a falecer, tanto aquele que morre é tratado de uma certa maneira como o mundo trata, como aqueles que estão vivos tratam o seu morto da mesma maneira, como uma cultura. Por quê? Porque estão apartados do conhecimento de quem é o Deus deles. Eles não buscam conhecimento do Criador dos céus e da terra, e aí acabam fazendo aquilo que os outros dizem. E são atormentados nos seus sentimentos, meu amado. Quando uma pessoa morre, você não tem que ficar triste porque ela morreu. Se ela acredita em Jesus, ela está recebendo a vida eterna por parte de Jesus. Se ela se arrependeu dos seus pecados, abandonou os seus pecados, se converteu para o Senhor e está servindo a Deus, Deus garante na sua palavra a vida eterna para ela. Você deve chorar sim se ela não teve essa oportunidade, se ela não conheceu essa oportunidade, se ela não quis entregar a sua vida para Jesus e aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador. Aí sim você tem que se preocupar, aí sim você tem que se preocupar com Ele, ainda em vida. Ainda em vida. Você está entendendo? E aí José pega os seus irmãos, olha lá, e leva, e deixaram somente lá os meninos e as ovelhas e as vacas, subiram com ele tanto os carros como gente e cavalo, fizeram uma procissão, um funeral fúnebre em favor de um morto. Em favor de um morto. Meu irmão, tem certas coisas na palavra de Deus que se você não buscar entendimento, se você não buscar o discernimento do Espírito Santo de Deus, você vai ser atormentado por espíritos enganadores. Espíritos que não são do Senhor. É isso mesmo, olha, fizeram um grande e gravíssimo pranto. Olha, por 7 dias... por falta de entender a ressurreição e a vida eterna que Jesus prometeu. O que você está fazendo com a tua vida? Você está alimentando a tua vida realmente com as coisas espirituais, para que nesses momentos de dor você não venha ser atormentado por espíritos imundos, por doutrinas, por crenças, por padrões humanos, por espíritos que ensinam essas culturas que não são de Deus? Olha aqui, vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na ilha do espial, disseram, é este o pranto grande dos egípcios. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, você precisa se conscientizar do poder da ressurreição através de Jesus Cristo. O poder da ressurreição de Jesus Cristo precisa invadir o teu ser. Deus precisa colocar dentro de você uma certeza da vida eterna. O Espírito Santo de Deus precisa invadir o teu ser de tal maneira da vida eterna, que quando você se deparar com situações que para o mundo é um tormento, eles vão ser atormentados por essas coisas. Para você é um momento de gozo, de alegria. Sim, é gozo e alegria saber que você morreu sabendo da vida eterna e de Jesus. E participar dessa vida eterna que Deus nos prometeu. Aí diz aqui que levaram e sepultaram na cova do campo de Maquipela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura, Efron Eteu, em frente de Manre. Então você percebeu como o povo de Israel estava começando a ser levado pelo inimigo a acreditar em crenças e culturas que não eram a de Deus? Isso é o perigo de você não buscar a Deus e tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Quando você não entende as coisas de Deus e não se alimenta das coisas espirituais diariamente, não é só num culto de 2 horas não, quando Deus não faz parte da tua vida diariamente, a cultura do mundo, as crenças pagãs, os espíritos imundos que agem nas pessoas na terra, que não têm a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus, que não partilham dessas coisas, eles acabam sendo atormentados, eles atormentam a vida dessas pessoas. Eles atormentam a vida das pessoas que não querem se posicionar diante de Deus. Você entende por que tem pessoas que não conseguem se desvencilhar dos atormentadores? Porque a sua vida não está na presença de Deus com fidelidade, com sinceridade de coração.
Ele não é um verdadeiro adorador de Deus em espírito e verdade. Ele adora a Deus por desencargo de consciência, para frequentar um culto, para cumprir uma escala, para dizer que pertence a uma determinada religião. E quando ele faz isso, quando vem as coisas na sua vida que fogem ao seu controle e que só Deus tem o controle, por ele não ter essa comunhão com Deus diária, com o Espírito Santo de Deus diária, não ter a palavra de Deus arraigada no seu coração e na sua mente, ele é atormentado por espíritos imundos. Ele é atormentado por espíritos imundos. É isto mesmo. José havia sido maltratado pelos seus irmãos. Seus irmãos queriam matá-lo. Por quê? Porque Deus deu um sonho para José, para livrar o povo de Israel da fome. Deus visitou a José e deu um sonho do que ele ia fazer para livrar Israel da fome, que Deus ia trazer sobre a terra. Deus tinha uma aliança com o povo de Israel, levantou José como profeta de Deus para dizer para eles o que Deus ia fazer na terra. Porém, os irmãos dele e o pai dele não estavam na mesma dimensão espiritual, não estavam no mesmo propósito, não quiseram respeitar os processos que Deus queria que eles passassem e acabaram se voltando contra José, que queria abençoar a vida deles. Um espírito imundo, um atormentador entrou no coração deles e colocaram no coração deles que José estava querendo se engrandecer. José estava querendo se achar o filho pródigo, aquele que pode, aquele que faz, aquele que acontece, o queridinho do papai. E esse sentimento entrou no coração deles de tal maneira que eles perderam o direito de serem uma nação que ia alimentar todas as nações. O perigo de você, meu amado, não levar as coisas de Deus a sério, de você brincar com as coisas de Deus, de você tratar as coisas de Deus como não sendo santas. Quando você faz isso, o que acontece? Atormentadores entram na tua vida e Deus, mesmo por misericórdia, quando tenta te abençoar, tenta te abrir os olhos, tenta te fazer enxergar que existe um Deus que quer cuidar da tua vida, você enxerga isso como algo contra a tua vida. Você não consegue enxergar que Deus está querendo te dar um livramento. Você não consegue entender que Deus está trabalhando para teu livramento. E você se volta contra a tua bênção. Você se volta contra o trabalhar de Deus. Foi o que os irmãos de José fizeram. Os irmãos de José foram atormentados. E não conseguiram vencer os atormentadores na vida deles. Por quê? Porque não quiseram se abrir para as coisas de Deus. Porque trataram a palavra de Deus, trataram o Espírito Santo, trataram aquilo que é santo de qualquer maneira. Brincaram com as coisas de Deus. Olha o que diz aqui no texto. Portanto, enviaram a José, aos irmãos de José agindo de novo, dizendo: teu pai mandou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de teu pai. E José chorou quando eles falavam isso. Mas por que eles estavam falando isso? Porque eles estavam sendo atormentados. Dentro deles, quando você lê aqui antes, olha, vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram, imaginaram no seu interior, eles foram atormentados no seu interior. Porventura, nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Você viu o que acontece com quem não anda com o Espírito Santo de Deus na sua vida? Quem não está em comunhão com Deus todos os dias, meu amado? Ele é pego por atormentadores. Ele é pego por atormentadores. A mente dele começa a maquinar coisas. O coração enganoso dele começa a maquinar coisas e achar que as pessoas estão contra ele. E achar que as pessoas estão querendo tirar ele de algum lugar, estão querendo pegar alguma coisa dele, estão querendo roubar ele. Deus tenta ajudar essas pessoas e mesmo assim eles se acham atormentados. Porque eles não conseguem ouvir a voz de Deus. Eles não conseguem ouvir a voz de Deus. Eles só ouvem a carne deles. Eles só ouvem a carne deles, eles só ouvem vozes de espíritos atormentadores. Eles estavam com tanto medo daquilo que eles fizeram e não entenderam que José já havia perdoado a eles. Porque Deus mandou perdoar.
Não é porque José era bonzinho, mas porque José obedecia a Deus. José já tinha até esquecido o que eles tinham feito, mas no coração deles ainda estava aquele sentimento. Por quê? Porque o diabo anda ao derredor como leão que ruge procurando a quem tragar. E colocou no coração deles um sentimento atormentador. Aí eles foram e mentiram para José, dizendo que o pai deles mandou eles perdoar, achando que isso ia resolver. Ao invés de eles mudarem a atitude deles, se posicionarem diante de Deus, se encherem da glória de Deus e do Espírito Santo para que Deus ministrasse na vida deles uma direção, o que eles deveriam fazer, eles não, se entregaram a atormentadores. Depois de tudo que José fez pela vida deles, depois tudo que Deus fez através de José na vida deles, ainda assim eles estavam debaixo de atormentadores. Debaixo de atormentadores. Aí depois disso, olha, depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui os teus servos. Você entendeu? Uma pessoa, quando ela está atormentada por demônios e espíritos imundos, ela age de duas maneiras. Uma, ela começa a querer matar as pessoas mais fracas. Ela é tão atormentada pelos espíritos, pelos demônios, que ela começa a querer matar aqueles que estão querendo livrar ela dos demônios, dos atormentadores. Ela começa a achar que aqueles que querem livrar elas dos demônios, dos espíritos imundos que estão agindo na vida dela, ela começa a achar que ele é inimigo dela. Aí quando ele vê que não consegue, porque o Espírito Santo de Deus está na vida dessa pessoa, protegendo ela, agindo na vida dela e direcionando ela, porque ela está cheia da glória de Deus, como eles veem que não conseguem, aí o que eles fazem? Eles se colocam como servos para servir a pessoa que antes era inimiga deles por causa do espírito atormentador. Mas essa servidão é falsidade. Porque toda pessoa que não serve a Deus, que não entrega a sua vida a Deus, ela acaba sendo atormentada por espíritos imundos. E mais cedo ou mais tarde ela se levanta contra você. São chamados na Bíblia de os porcos. Não deem as suas pérolas aos porcos para que voltando não vos dilacerem. Sim, porque pessoas que não se posicionam diante de Deus para andar debaixo da autoridade do Senhor, através de Jesus que morreu na cruz e do Espírito Santo agindo na tua vida, essas pessoas elas não conseguem escapar dos atormentadores. E eu vou te falar uma coisa séria que talvez você não saiba, mas guarda isso no seu coração. O pior atormentador não são os demônios, não é o diabo, não são as pessoas. É isso mesmo. O pior atormentador que você tem que tomar muito cuidado não é o diabo, não são os demônios, não são as pessoas. É o próprio Deus. É isso mesmo. O próprio Deus, quando você não se posiciona diante dele, não é obediente a ele, um espírito atormentador de Deus acaba agindo na vida da pessoa. Por que acontece isso? Porque, meu amado, quando você aceita o Senhor Jesus, você lê a palavra, você jejua, você ora, você busca a Deus, você está entrando numa guerra espiritual. Você está entrando numa guerra espiritual. É isso mesmo. E nesta guerra espiritual você precisa da proteção de Deus. Você precisa obedecer à voz de Deus. E todo aquele que não obedece à voz de Deus, Deus envia um espírito para atormentar ele. Foi o caso de Saul. Saul foi um rei que ele foi tão desobediente, mas ele foi tão fora da vontade de Deus, ele agiu tão fora que ele foi atormentado pelo próprio Deus. Um espírito atormentador entrava na vida dele e agia. Este mesmo espírito agora estava atormentando os irmãos de José, achando que José, depois de tudo que José fez através do que Deus orientou ele, que José era inimigo deles. Aí José lhes disse: não temas, porque porventura estou eu em lugar de Deus, isto é, para José,
o motivo de perdoar eles não era porque José era bonzinho, mas é porque Deus havia colocado dentro dele um sentimento de perdão. Isso é, a comunhão de José com Deus era tão íntima, ele amava a Deus mais do que qualquer outra coisa, de tal maneira que Deus colocou um sentimento correto nele para que ele não fosse atormentado e nem atormentasse as pessoas, ainda que fossem inimigas dele, ainda que fizesse o mal para ele. E ele cumpria aquilo que Jesus falou: orai pelos teus inimigos. Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Quer dizer que então, olha, Deus, embora eles desejaram mal para José, foram atormentados por um espírito imundo para fazer o mal para José, Deus transformou isso em bênção, mas não por causa deles, por causa de uma aliança que Deus tinha com o povo. Você entende essa importância da aliança de Jesus na tua vida? Se esses irmãos de José valorizassem isso, meu amado, se Jacó e José e os irmãos deles estivessem todos em união com o Senhor, buscando a Deus, tantas coisas seriam evitadas na vida deles. Deus cuidaria para que eles não fossem atormentados. Quantas vezes você está sendo atormentado na sua vida e você não sabe por quê? E aí, quer se livrar desse tormento? Você quer vencer o atormentador ou você quer ser derrotado pelo atormentador, ao ponto de cometer até loucuras? Sim, porque nós podemos ver na terra aí milhares de pessoas cometendo loucuras. Você liga nos jornais, na TV, assiste aí os jornais. Liga a TV e assiste os jornais, nas programações aí de jornais, para você ver o que as pessoas estão fazendo, loucuras que as pessoas estão fazendo debaixo de atormentadores. Debaixo de atormentadores. Foi como eu te disse. Quando entra um atormentador na vida de uma pessoa, só tem duas coisas que ela faz. Uma, ela se vira contra as pessoas para querer matar, roubar e destruir a pessoa. Quando ela vê que ela não consegue, o que ela faz? Ela se coloca em sujeição para esperar uma oportunidade, uma ocasião para destruir a pessoa. Você entende a importância de você estar em comunhão com teu Deus todos os dias? Você entende a importância do porquê que você perdeu bênçãos na sua vida? Muitas vezes, coisas que Deus colocou nas tuas mãos e te deu e te abençoou, e você perdeu tudo isso. Foram atormentadores que te atormentaram ou atormentaram pessoas e você não aguentou e acabou perdendo. Então você precisa vencer os atormentadores. Você precisa ter uma mentalidade de vitória contra os atormentadores. E o único meio de fazer isso é você recebendo de Deus a autoridade necessária para vencer os atormentadores. Ou você acha que o Espírito Santo de Deus que nós buscamos, a comunhão com Deus, a leitura da palavra, a pregação da palavra, a meditação na palavra, a prática da palavra e o compartilhamento dessa palavra com as pessoas, nós fazemos porque nós queremos ser crentes? Nós fazemos isso porque nós queremos ter uma religião? Nós fazemos isso porque nós queremos ser evangélicos? Se esse é o teu motivo, meu querido, então você vai ser atormentado. Mas se você faz isso porque você entende a importância de ter autoridade na sua vida, do Espírito Santo de Deus, de você ter o poder de Deus na tua vida, de você ter comunhão com o teu Deus para que o Espírito Santo de Ele te revista de autoridade e você possa ter autoridade contra esses atormentadores, então você está no caminho certo. Vem conosco, vem com a gente, vem com a gente. Nós não estamos te chamando para frequentar um culto. Nós não estamos te chamando para fazer uma vigília em um dia. Nós não estamos te chamando para dar dízimos e ofertas para nós. Nós não estamos te chamando para cumprir uma escala. Eu fui no culto, resolvi minha vida com Deus, eu posso fazer o que eu quero. Não. Nós estamos te chamando para ter uma vida diária com o teu Deus. Uma vida diária com o teu Deus. Se você entender isso, nunca mais você vai passar por essa situação de atormentadores dominarem a tua vida e você vai ter vitória, porque Deus visitará a tua vida.
Deus visitará a tua vida. Olha o que acontece aqui no fim para nós finalizarmos e fecharmos. Olha, e disse José aos seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou Abraão, Isaque e Jacó. Agora, presta atenção comigo. Presta atenção comigo nessa passagem. Eu vou ler de novo para você entender e guardar no teu coração e no teu espírito. E José fez jurar os filhos de Israel. Olha, e disse José aos seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou Abraão, Isaque e Jacó. Medite um pouco nesse texto, meu amado. O povo de Israel estava no Egito. Mas antes de ir para o Egito, o povo de Israel estava em Canaã. Era a terra que Deus havia prometido para eles. Deus tinha colocado eles na terra deles. Eles estavam na terra que Deus havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó. Mas eles perderam esse direito de estar na terra e foram tirados de Canaã e levados para o Egito. Tudo por falta de vencer o atormentador. Por isso que José falou isso, que Deus vos fará subir desta terra do Egito que eles estavam para voltar para a terra. Você está entendendo? Deus, ele faz a parte dele, meu amado. Deus está fazendo a parte dele na tua vida. Mas a questão é em você. O que você está fazendo para permanecer nas bênçãos que Deus tem te dado? Como você tem tratado as coisas que Deus tem feito por você? Você quer ser tirado e perder isso e ser levado cativo para uma terra estranha? Quer se tornar escravo de pessoas que não conhecem a Deus, que não servem a Deus, que servem a deuses criados? Você quer ter uma vida cheia de atormentadores na tua vida? Ou você quer ter vitórias contra os atormentadores? Deus te chamou para entrar numa terra, meu amado, para que você cresça espiritualmente, para que você amadureça espiritualmente, para que você vença os atormentadores e o mundo que não quer aceitar seja atormentado pelos atormentadores. Deus quer te colocar numa posição de autoridade. Não estou falando de autoridade de cargos. Para de ter essa mentalidade infantil, de menino. Deus não quer te dar uma autoridade de cargos. Deus quer te dar uma autoridade espiritual, meu amado, onde você abrir a tua boca, onde você enxergue a ação do inimigo à sua volta, você enxergue os planos de Deus na tua vida à tua volta, você enxergue o que Deus está fazendo à tua volta, porque o Espírito Santo de Deus abre os teus olhos. É esse tipo de autoridade. Aonde quer que você for, Deus será contigo. Deus vai te guiar, Deus vai te conduzir, Deus vai derramar autoridade sobre a tua vida. É isso que Deus quer fazer com você. Deus não quer te dar uma igreja, Deus não quer te dar um ministério, Deus não quer te dar um cargo. Deus quer te dar uma vida em abundância. E se você ficar insistindo em montar ministério para que as pessoas estejam sujeitas debaixo da tua autoridade, você vai ser atormentado. Você foi chamado para levar as pessoas para terem autoridade sobre a vida delas também, para que elas se tornem vitoriosas contra os atormentadores através do sangue de Jesus que morreu na cruz por eles. Deus não te chamou para você subjugar o povo. Deus não te chamou para você ser esse tipo de igreja onde as pessoas têm que se direcionar a você e buscar você. Vinde a Jesus, aprendei com Jesus, ide e fazei discípulos para Jesus, para o Senhor. É isso que nós temos que fazer como igreja. E então Jesus estará conosco até a consumação dos séculos. Se você não estiver fazendo isso, você vai ser atormentado. Você vai ser atormentado. Escute o que eu estou te falando. Eu não estou profetizando. Eu estou dizendo para você o que acontece com quem não faz o que Deus manda fazer. Que constrói impérios para ele mesmo. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vença os atormentadores.
Vence os atormentadores. Vence os atormentadores. Toma posse em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Recebe de graça abundante paz, por Deus concedida, que me satisfaz. Queres recebê-la no teu coração? Busca o Senhor e sua salvação. Paz é sua paz, quero receber.
somente em Cristo, aonde nós temos poder e vigor. Em Cristo, somente em Cristo, em Cristo, em Cristo, eu sinto em mim um gozo sem fim. É inexplicável, mas é agradável estar no amor de Cristo. Aonde águas vivas nós vamos buscar, em Cristo, somente em Cristo, e pão divinal para nos saciar. Em Cristo, somente em Cristo, em Cristo, em Cristo, eu sinto em mim um gozo sem fim. É inexplicável, mas é agradável estar no amor de Cristo. Aonde havemos nós de repousar, em Cristo, somente em Cristo, as forças podemos também renovar. Em Cristo, somente em Cristo, em Cristo, em Cristo, eu sinto em mim um gozo sem fim. É inexplicável, mas é agradável estar no amor de Cristo. Aonde achamos imenso poder, em Cristo, somente em Cristo, e um povo cheio de santo prazer, em Cristo, somente em Cristo, em Cristo, em Cristo, eu sinto em mim um gozo sem fim. É inexplicável, mas é agradável estar no amor de Cristo. A paz e gozo Jesus já me deu, Ele pra isso ao mundo baixou. Para salvar-me, seu sangue verteu, quando por mim na cruz expirou. Paz e Deus em Jesus encontrei, pois tenho gozo no coração. Honra e glória tributarei ao que me trouxe a salvação. A paz e gozo desfruto enfim, pois Jesus Cristo, o meu Redentor, um amor santo tenho em mim, que alcancei do Consolador. Paz e Deus em Jesus encontrei, pois tenho gozo no coração. Honra e glória tributarei ao que me trouxe a salvação. A paz e gozo em meu coração, vida celeste repleta de amor. Cristo me deu a real salvação, também o dom do Consolador. Paz e Deus em Jesus encontrei,
eterna no Senhor. Se viver sempre em Jesus e vencer o seu amor, oh, que paz que nos tem o pecador. Quando vem a ti, Jesus, oh, que paz eu tenho no meu coração, paz eterna que me dá consolação. É a paz que goza todo o fiel de Jesus, Emmanuel. Oh, que paz descendo pela cruz, paz eterna no Senhor. Se viver sempre em Jesus e vencer